Então vamos falar dos testes submáximo e máximo que avaliam a potência aeróbia. Conforme já avisado, né, a gente vai mostrar os testes, a gente não vai executá-los, mas lembrando que existe toda uma preparação pré-teste para que se faça com segurança, né? Então é necessário que vocês observem as aulas anteriores antes de aplicar qualquer tipo de teste e verifiquem dentro de um instrumento, como o instrumento que nós mostramos, do Colégio Americano, qual que é a condição do cliente e o que ele pode realmente fazer inicialmente em relação a testes de avaliação da potência aeróbia. Bom, então o primeiro teste que vamos apresentar é um teste conhecido como teste de 1 milha, né, ou 1.609 metros. É um teste que foi desenvolvido por Cureton e colaboradores. Ele, para validar esse teste, ele usou 753 indivíduos, variando de 8 a 25 anos, que possui uma correlação de 0,72, se a gente fosse classificar, aí é uma classificação boa, e um erro padrão de estimativa de mais ou menos 4,8 mililitros por quilo por minuto. A gente especifica a idade porque, em teoria, essa equação ela teria maior validade para a população similar à população do teste. Quais são os procedimentos desse teste submáximo e que vão ser semelhantes aos demais, em sua grande maioria? Esse teste foi feito para corrida, a pessoa pode correr, ele vai ter que percorrer a distância de 1 milha no menor tempo possível num ritmo constante. Então esse é o indicativo do teste, né? Como que ele deve acontecer. O terreno não deve ter aclive ou declive. Geralmente esse tipo de teste ele é feito em pista de atletismo, que você tem como marcar a distância previamente, né? E a pista de atletismo se prevê, né, que ela não tenha aclive nem declive. Caso você faça na esteira ou faça a opção de realizar na esteira, você pode inclinar a esteira em 1% e realizar o teste. Eu coloquei um asterisco aí que eu tentei procurar na literatura essa indicação, mas eu não achei uma referência que confirme essa questão. Eu me lembro que no livro do McArdle fala alguma coisa de fisiologia do exercício, mas eu também não encontrei a referência para teste. Me lembro que ele fala que em alguma parte do livro lá, ele fala que para tentar simular a questão do meio ambiente, né, do atrito, do vento, etc., se inclinaria a esteira em 1%. Mas para teste, eu estou falando baseado no que eu escutei enquanto aluno e o que a gente executa aí na prática, mas eu não achei a referência que possa fundamentar aquilo que eu estou falando aqui. Então, fico alerta em relação a isso. Se alguém encontrar a referência, me comunique aí no meu, no meu, no meu canal aí para a gente poder atualizar isso aqui. E aí a pessoa vai realizar o teste e depois você vai pegar essa equação. A gente está falando nas aulas aí, nas aulas remotas, né, do uso do Excel. Então eu coloco essa fórmula no Excel, pego o tempo que a pessoa, o tempo em minutos, o tempo em minutos ao quadrado, aqui MRT significa o tempo em minutos ao quadrado, a idade, o sexo, sendo que 1 é para homem e 0 é para mulher, e o MC da pessoa, e faço essa conta e acho o VO2 em mililitros por quilo por minuto. Então esse é um tipo de teste de 1 milha ou 1.609 metros. Ok? O segundo teste que nós vamos apresentar é um teste proposto por Tokmakidis e Leger. Eles propuseram essa tabela que você consegue predizer o VO2 máximo a partir de distâncias previamente percorridas, né? Então 1,5, 1.609 metros, 3 km, 5 km, 10 km de maratona, e você consegue predizer a partir da velocidade média que a pessoa percorreu aquela distância estimada, né, ou estipulada, ou previamente determinada. Na verdade, previamente determinado fica melhor. Então, a partir da distância previamente determinada, se ele correu 1,5, você vai pegar a velocidade média que ele percorreu, essa distância de 1,5, e vai substituir na equação e vai obter o METS máximo
desse indivíduo. E depois você vai converter METs em VO2. Lembrando que para converter METs em VO2, basta multiplicar por 3,5. Um MET equivale a 3,5 aproximadamente, 3,5 ml por quilo por minuto. E você multiplica então o valor encontrado em METs por 3,5 e você vai achar o VO2 máximo para a distância que esse indivíduo percorreu. Tá? Então é uma tabela que está no livro do Niemann e foi um artigo publicado em 87. Um outro teste submáximo, também conhecido como teste de 1 milha, só que esse teste, ao invés de correr, a gente vai caminhar. Então a equação é diferente. Então é importante dizer que existe o teste de 1 milha de caminhada e existe o teste de 1 milha de corrida. A população do teste de 1 milha de caminhada é a população diferente do teste de corrida de 1 milha. Então nesse teste aqui, proposto por Cureton, que é também um autor dessa parte de ergometria e tal, então ele fez um teste com 343 indivíduos ou sujeitos, onde 178 eram mulheres de idade de 30 a 69 anos, um R de 0,92, que é um R excelente, e um EPE de 0,325 litros por minuto. O VO2 aqui é absoluto. Então lembrando que depois que você faz o teste, você tem que converter o absoluto em relativo. A gente vai fazer essa conta em outra videoaula, que são os cálculos metabólicos a partir dessas equações. A gente vai mostrar para vocês passo a passo. Então aqui é um teste de caminhada. O procedimento é o mesmo, percorrer a distância no menor tempo possível. Com ritmo constante, o terreno não deve ter aclive nem declive. Se fizer na esteira, a recomendação é 1%, lembrando do que eu falei no slide anterior. Então a equação está aqui, o peso é em quilos, a idade em anos, sexo é 1 para homem e 0 para mulher e o tempo é em minutos. E a frequência cardíaca no final do teste, para quem usa frequencímetro, né, basta olhar para o frequencímetro. Para quem não usa frequencímetro, eu aconselho fazer o curso no site Competence de utilização prática da frequência cardíaca. Lá a gente ensina a mensuração por palpação, fala algumas questões mais básicas da frequência cardíaca. É bem interessante o curso e o curso é gratuito. Eu vou postar, nesse momento vai aparecer aí o link para vocês entrarem no site e realizar esse curso gratuitamente no site do Competência, que também é um projeto de extensão do nosso Departamento de Educação Física. Bom, outro teste. Esse teste ele requer um pouquinho mais de paciência para ser realizado. Ele é conhecido como teste do estágio único, né? Ele foi feito com 139 pessoas, sendo que 72 pessoas eram mulheres, com idade de 20 a 59. Ele tem um R de 0,86 e um erro padrão de estimativa de 4,8 ml por quilo por minuto. É um teste para caminhada. Já vi alguns professores utilizando esse teste com corrida, mas originalmente ele foi feito para caminhada. Olha lá, desenvolvimento de um teste, sim, de estágio único, né? Na esteira, caminhada, né? Caminhando. Tá? Então, como é que é o teste? Primeira coisa que eu faço no teste é estimar a frequência cardíaca máxima desse indivíduo a partir de qualquer equação. Então, se eu utilizar a equação 220 menos a idade, né, e a pessoa tiver 20 anos, teoricamente esse indivíduo ele tem 200 BPM de frequência cardíaca máxima. 50%, ou seja, metade, esse indivíduo tem 100 batimentos a 50% e 140 a 140. Eu vou fazer diferente. Outro teste que nós temos é um outro teste de 1 milha, proposto por Cureton, que propõe
não, fabricação. Beleza. Então vamos lá. Então aqui. Outro teste que nós temos é um teste chamado Single Stage. Esse teste em especial é conhecido também como teste do estágio único. Ele foi proposto por Eblin, e ele aplicou esse teste em 139 pessoas, sendo que 72 eram mulheres. E a idade que compreendeu o grupo amostral foi de 20 a 59 anos. E o R dele é um R de 86. É um R considerado bom. E um EPE, que é um erro padrão de estimativa, em torno de 4,8 ml por quilo por minuto. Bom, como é que são os procedimentos desse teste? Esse é um teste exclusivamente para a caminhada, apesar de já ter visto alguns professores utilizar esse teste, utilizar essa equação na corrida, na esteira. Mas o teste originalmente ele foi feito para a caminhada. Então, procedimentos. Caminhando na esteira, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é estimar a frequência cardíaca do indivíduo máxima. Então, para fazer isso, a gente pode utilizar uma equação simples para estimar a frequência cardíaca do indivíduo, que seria 220 menos a idade, por exemplo. Então, eu colocaria aqui a equação frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade. Para facilitar nossas contas, eu vou colocar uma idade fácil. Frequência cardíaca máxima, então, um indivíduo de 20 anos, ele teria 200 BPM de frequência cardíaca máxima. Eu teria que estimar a frequência cardíaca máxima dele aí. Da frequência cardíaca máxima, eu teria que estimar 50%. Então, 50% de 200, a gente teria 100 BPM. 50% é metade. 70% da frequência cardíaca máxima desse indivíduo seria 140 BPM. Então, a primeira coisa que eu faço é estimar esses valores aí. O que a frequência cardíaca máxima eu tenho que estimar? E eu tenho que estimar um limite, que é o limite que o teste pede para ele ser executado. Tá? Então, esse limite aqui é um limite de 50% a 70%. Isso é a orientação do teste. Em seguida isso, o cara terminou, ele vai fazer aqui, né? Ele vai fazer 4 minutos de aquecimento. Tá? Com 0% de inclinação. E a velocidade que os autores solicitam é entre 5,5 km por hora a 6,4 km por hora. Qual que é a ideia desse momento aqui? A ideia desse momento é fazer o aquecimento e promover uma resposta da frequência cardíaca que fique próxima a essa zona que ele chamou de 50% a 70%. Então, a ideia do aquecimento é justamente essa. Então, você vai tentar colocar uma velocidade que a pessoa fique próxima a essa zona de 50% a 70% da frequência cardíaca máxima. Perfeito? Bom, feito isso, após o aquecimento, logo após o aquecimento, o indivíduo vai entrar no teste propriamente dito, que são mais 4 minutos. Vocês lembram que eu falei lá atrás que o teste submáximo ele tem um início e um fim definido já. Já tem um tempo pré-definido a ser realizado. Tá? Então ele tem 4 minutos de teste. E aí nesses 4 minutos eu vou inclinar a esteira 5%. E a velocidade do teste tem que estar entre 3,2 km por hora a 7,2 km por hora. Eu vou tirar
o quilômetro por hora daqui para ficar melhor, a gente visualizar qual que é a velocidade de teste. Então essa é a velocidade do teste. Ou seja, no primeiro minuto, você tem que deixar a frequência cardíaca na zona que foi pré-estabelecida para 50% e 70%. No primeiro minuto. Então você vai ter que encontrar uma relação de velocidade com essa nova inclinação aqui, que permita que a pessoa se mantenha entre 100 a 140 BPM. Percebam que a velocidade do teste máxima é 7,2. Lembrando que isso aqui é caminhada, mas que para pessoas pequenas pode ser que 7,2 seja uma corrida. Então a gente tem que ficar bem atento a isso, ok? Bom, então, sendo assim, eu vou iniciar o teste. Se no primeiro minuto eu conseguir atingir essa zona de frequência cardíaca e essa zona de frequência cardíaca ficou um pouco estável, significa dizer então que eu estou dentro do que é recomendado para o teste. Ou seja, eu estou fazendo o que os autores fizeram e o que é padronizado pelo teste, ok? Bom, a partir daí, eu tenho outras recomendações que são recomendações importantes do teste também, que são: eu vou registrar a frequência cardíaca, na verdade a média da frequência cardíaca, eu vou registrar a média da frequência cardíaca nos 30 segundos finais do terceiro minuto. Então, no terceiro minuto de teste, eu vou pegar a média da frequência cardíaca desses 30 segundos e vou colocar aqui. Vamos imaginar que foi 105 a média desse período, ok? No quarto minuto eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a média da frequência cardíaca nos 30 segundos finais do quarto minuto e vou encontrar um valor lá de 104, por exemplo, ou vou colocar 106 BPM, ok? Não vou colocar o BPM, senão vai passar para baixo. E aí que está a jogada. Se a diferença entre o quarto minuto e o terceiro minuto for maior que 5 BPM, você vai ter que acrescentar mais um minuto ao teste. Mais um minuto. Se a diferença for menor que 5 BPM, significa que o teste pode ser interrompido. Qual que é a alegação dos autores? A alegação dos autores é a seguinte: eles colocam que se tiver mais do que 5 batimentos entre o terceiro e quarto minuto, significa que o indivíduo não atingiu o estado estável. E uma das recomendações de todos os testes submáximo, ou melhor, vou colocar da maioria dos testes submáximo, ou de todos, eu vou deixar todos porque realmente é todos. Todos os testes submáximos solicitam que a pessoa esteja no estado estável e por isso que é sempre preconizado o ritmo constante. Um ritmo que a pessoa consiga fazer na mesma velocidade em qualquer teste durante todo o período de tempo, tá? A partir daí, a partir dessas informações, eu vou pegar aquela equação enorme que a gente colocou no slide anterior e vou fazer o cálculo. Vou substituir a velocidade em quilômetro por hora que ele estava, a idade dele, a frequência cardíaca no final do teste que ele obteve, a idade e o sexo. Se não quiser é para menina e um é para menino. Tá? Então, essa é a aplicação do teste single stage. Ok? Bom, então vamos adiante. Vamos passar aqui agora para o outro teste, que é um teste proposto por Zacarias, que é um teste de 2 km. É um teste proposto para caminhada também. Idade de 24 a 64 anos. A população é normal. São indivíduos moderadamente ativos. Foi feito
na Hungria. E o R é de 0,73 e o erro padrão de estimativa de 4,58 ml por quilo por minuto. Quais são os procedimentos? Percebam que é a mesma coisa, caminhada, percorrer a distância no menor tempo possível, a distância de 2 km, manutenção do ritmo constante, terreno não deve ter aclive ou declive, e caso de realização na esteira, inclinar a esteira a 1% para compensar vento, atrito, etc. A equação abaixo aqui é a mesma coisa, é o tempo de caminhada em segundos, frequência cardíaca em BPM, idade em anos e o MC em quilograma por metro quadrado. Ok? Então, essa é o teste de 2 km, é um teste também considerado um teste submáximo. Bom, aí para não ficar falando de teste por teste, eu resolvi fazer uma tabela que traz aí algumas informações dos testes mais utilizados e mais conhecidos, né? Então a gente tem o teste de 1 milha, que é um outro teste também, com a faixa etária de 18 a 29 anos, um R de 0,88 proposto por George. Então você pode ver que o autor já é outro, de 93. O erro padrão de estimativa é um pouco menor do que o proposto do que está no slide anterior. Teste de 1,5 milhas, 18 a 29 anos, é o mesmo autor, ele fez várias equações para distâncias diferentes. E aí ele propõe corrida ou caminhada e a manutenção do ritmo constante. Depois tem um teste de Larsen, que é mais atual, também que propõe 1,5 milhas, 18 a 26 anos, você pode ver que a população é a população jovem, né? Bem jovem. E os erros padrões de estimativa são muito aproximados, e o R também. O que vai variar são as constantes das equações aqui, o que cada um levou mais em consideração. Teste de corrida de 12 minutos, também conhecido como teste de Cooper. Eu não encontrei o artigo original desse teste de Cooper, então eu não coloco aqui a idade que esse teste é reportado. Aqui está a equação. O R é um R090, é reportado em material de professores conhecidos e tal, mas eu não tenho o artigo original para de fato confirmar que esse R é 090. É um teste de 15 minutos, também que eu não encontrei a idade, é proposto por Balk, que é um autor também da parte de ergometria. E um teste de 1 milha caminhada, também proposto por Klein, que também é um teste que envolve pessoas de 30 a 59 anos. Então, são testes que têm as mesmas recomendações que a gente já falou, ritmo constante, terreno não pode ter aclive ou declive, mais o que? São esses procedimentos que a gente falou nos slides anteriores, ok? E geralmente a pessoa tem que percorrer a distância no menor tempo possível para ela. Existe um teste submáximo que é proposto por Leger e Lambert, que é um teste chamado teste de vai e vem. A princípio eu sempre considerei ele máximo, mas eu estava observando que alguns livros trazem ele como teste submáximo, e outros testes também que eu sempre considerei máximo, eles trazem como submáximo. E aí o teste de Leger é um teste de vai e vem, que geralmente a gente tem uma distância fixa, né? Esse teste tem uma distância fixa de 20 metros entre um marcador e o outro, e a pessoa tem que correr dentro desses 20 minutos e tem um bip sonoro que vai saindo a cada unidade de tempo. Então, quando dá o start, a pessoa sai, ela percorre o caminho de 20 metros, ela tem que chegar juntamente com o bip que vai dar no som. Bip. Aí a pessoa volta. Bip. E assim vai. À medida que o tempo vai passando, esses bips vão ficando com um intervalo menor. Ou seja, a velocidade vai aumentando. E à medida que a velocidade vai aumentando, se a pessoa perder 3 bips consecutivos, a gente interrompe o teste e a gente vai considerar a velocidade do último teste completo, do último estágio completo que ela fez. Bom, aqui atrás tem uma tabela que já identifica isso para a gente e já tem o cálculo do VO2 máximo para adultos para cada estágio. Então, se a pessoa ela iniciou o 10º estágio, mas completou o 9º, o VO2 dela é em torno de 50,6
ml por quilo por minuto. É um teste muito usado para esportes intermitentes. Ele permite uma aplicação de uma maior quantidade de pessoas, que você pode aplicar numa quadra com 5, 6 pessoas, você não precisa de aplicar em uma pessoa só. Obviamente você vai ter que ter o controle desses bips, né? Talvez 1 ou 2 pessoas para controlar cada indivíduo, porque há uma tendência das pessoas ou não ouvirem o bip, ou perderem o bip e não perceberem que perderam, e essa pessoa pode continuar fazendo o teste dando uma ideia errada que ela está bem condicionada e você está inferindo erradamente o VO2 máximo ou a condição de aptidão aeróbica desse indivíduo. Bom, então esses são os testes submáximos. Agora eu vou falar sobre os testes máximos. Bom, os testes máximos, eles são geralmente testes em laboratório. A gente tem esse protocolo de Lima e Viana, que tem uma duração, cada estágio de 1 minuto, tem uma preparação, a pessoa a 4 km por hora, de 4 a 6 km por hora, por 2 minutos. O teste inicia logo depois desses 2 minutos, inicia com 8 km por hora, então para alguns essa carga já é uma carga abrupta, né? Principalmente pessoas mal condicionadas. Então esse teste, a princípio, pela origem dele, né, ele foi construído a partir de testes em corredores fundistas na cidade de Juiz de Fora. Eu participei da publicação nos anais de um congresso que teve em treinamento esportivo aqui em João Pessoa, próximo aqui de Recife, em 2002, tem muito tempo, mas ele não tem um artigo original, né? Então, a princípio, ele foi oriundo desses corredores fundistas. Então, a gente tem uma carga, na minha opinião, um pouco abrupta para algumas pessoas de 8 km por hora. E à medida que a gente vai passando 1 minuto, a gente aumenta 1 km por hora e depois substitui a velocidade do teste completado, do estágio completo ou estágio completado da pessoa. E aí eu vou ter o VO2 máximo dela. Tá? Então esse é um teste proposto por Lima e Viana, são 2 professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, e foi publicado nessa edição, nesses anais desse Congresso de Treinamento Esportivo em João Pessoa em 2002. Bom, um outro teste que a gente muito conhecido, um dos testes mais utilizados, segundo o Niemann e segundo o Myers, é um dos testes mais utilizados no meio cardiológico, é o protocolo de Bruce. Ele é composto por 8 estágios, 3 minutos cada estágio, e aqui estão as equações que descrevem para cada população que deve ser utilizada. Então aqui é uma equação para homem ativo e sedentário, aqui uma equação para mulher ativa e aqui uma equação para cardíacos e idosos. Tá? Como é que funciona o teste, né? O teste ele tem o primeiro estágio, tem um aquecimento prévio, que você pode determinar 1 minuto, 2 minutos de aquecimento. O primeiro estágio é 2,7 km por hora e a inclinação de 10%. E à medida que o estágio vai avançando, aumenta tanto a inclinação quanto a velocidade, a cada 3 minutos. Chegando no máximo de 10,5 km por hora e uma inclinação máxima de 24% e um tempo total de 24 minutos. Infelizmente a gente não vai estar fazendo na prática, mas geralmente a gente faz esse teste para a gente ter uma ideia de inclinação. E na minha experiência, mulheres terminam no 3º e 4º estágio, né? E homens terminam no 4º e 5º estágio, que são pessoas medianas aí em termos de aptidão aeróbica. Aqui está a classificação da potência aeróbica proposta pelo Colégio Americano. Então tem a classificação para homens e mulheres. Eu faço o teste, olho para essa tabela e classifico, como eu falei, né? O valor relativo me permite classificar a aptidão cardiorrespiratória da pessoa a partir dessa tabela aqui. Bom, então é isso. Um abraço para todos. Tchau, tchau.